Para a gente entender o Brasil de hoje, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo. Mais de 500 anos, na verdade. O período colonial não é só um capítulo nos livros de história, sabe? Ele é literalmente o alicerce de tudo, da nossa economia, da nossa sociedade, da nossa cultura. Então, nessa nossa análise de hoje, a gente vai desvendar juntos as decisões e os sistemas que acabaram moldando a nação. E para fazer isso, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, o início de tudo, os primeiros contatos e a exploração. Depois, vamos ver a primeira grande tentativa de administrar o território, as capitanias, e por que não deu muito certo. Aí, vamos entender como esse fracasso levou a um governo centralizado. Na sequência, a gente mergulha de cabeça no motor da economia da época, o açúcar, e na sociedade que nasceu a partir dele. E para fechar, vamos conversar sobre os legados, as marcas que esse período deixou e que a gente vê até hoje. Bom, tudo começa no que a gente chama de período pré-colonial. Nesses primeiríssimos anos, o interesse de Portugal ainda era meio tímido, sabe? O foco era um só, um recurso natural muito valioso que eles encontraram por aqui. Olha que interessante, durante os primeiros 30 anos não existia uma colonização de verdade. Portugal estava mais preocupado com o comércio com as Índias, que dava muito dinheiro. A presença portuguesa aqui no Brasil se resumia a algumas expedições no litoral para extrair o pau-brasil e, claro, para ficar de olho e evitar invasões. E como funcionava essa extração? A relação inicial com os povos indígenas foi baseada no escambo, era uma troca. Os indígenas cortavam e levavam a madeira até as feitorias, que eram os postos fortificados na praia, e em troca recebiam objetos que para eles eram super úteis, como machados, facas, espelhos, coisas de metal que eles não tinham. E aqui vem o ponto de virada. A decisão de colonizar para valer não partiu de uma vontade de Portugal, mas sim de uma reação a uma ameaça. Piratas franceses, que não estavam nem aí para o Tratado de Tordesilhas, começaram a aparecer por aqui, negociando o mesmo pau-brasil direto com os indígenas. Para a coroa portuguesa, o recado foi claro: ou a gente ocupa de verdade, ou a gente vai perder esse território. E qual foi a solução de Portugal para ocupar um território gigantesco como o Brasil sem gastar tanto? Foi uma ideia bem ousada: terceirizar a colonização. Foi aí que começou o primeiro grande experimento administrativo da coroa aqui, que, vamos ser sinceros, não deu muito certo. A lógica era simples: transferir os custos e os riscos da colonização para a iniciativa privada. O sistema funcionava com base em dois documentos principais: a carta de doação, que basicamente dava a posse da terra para o donatário, e o foral, que era uma lista gigante de direitos e principalmente de deveres que esse donatário tinha. Então, o litoral do Brasil foi dividido em 15 faixas de terra enormes, entregues a apenas 12 nobres e comerciantes portugueses, os famosos capitães donatários. A esperança era que o dinheiro privado desses caras resolvesse o problema da ocupação. Só que, na prática, o sistema foi um fracasso quase total. Pensa só, a distância de Portugal, os conflitos com os povos indígenas, a falta de grana, era um fardo pesado demais para uma pessoa só. No fim das contas, das 15 capitanias, só 2 deram certo de início: Pernambuco e São Vicente. Bom, com o fracasso retumbante das capitanias, a coroa portuguesa teve que mudar de estratégia. Se a iniciativa privada não deu conta, era hora do Estado entrar em campo e assumir um papel muito mais direto na gestão dessa nova e imensa colônia. A mudança foi radical. A gente sai de um modelo todo fragmentado, privado, para uma administração centralizada, controlada diretamente pelo rei de Portugal. E para ser a sede desse novo governo, em 1549, eles fundaram a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. E junto com o governador-geral, claro, veio toda uma estrutura de governo. Agora o poder era mais organizado. Tinha o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que era tipo o ministro da fazenda da época, e o capitão-mor, responsável pela defesa, todos respondendo ao representante do rei. Ok, a administração está montada. E agora? Como fazer essa colônia finalmente dar lucro? A resposta veio na forma de um produto que valia ouro na Europa, o chamado ouro branco, o açúcar. A economia colonial foi toda construída em cima de um sistema de 5 pilares que acabou definindo o Brasil por séculos. Era a monocultura, ou seja, plantar só cana. Era o latifúndio, grandes fazendas, era tudo para exportação. Tinha o financiamento de fora, dos holandeses. E o pilar mais cruel de todos, a mão de obra escrava. Era uma produção em massa para o mercado europeu e totalmente dependente do trabalho forçado de africanos. E esse sistema todo era mantido por uma engrenagem gigantesca e brutal que atravessava o Atlântico, o comércio triangular. Funcionava assim: o açúcar do Brasil ia para a Europa.
De lá, produtos manufaturados e armas eram levados para a África e trocados por pessoas, que eram trazidas à força nos navios negreiros para trabalhar até a morte nos engenhos aqui no Brasil. E claro, um motor econômico como esse acabou criando uma sociedade com uma hierarquia extremamente rígida, definida basicamente por quem tinha um poder e a terra e por quem era forçado a trabalhar. E por que a mão de obra africana e não a indígena que já estava aqui? A resposta, nua e crua, é dinheiro. O tráfico de pessoas escravizadas da África era um negócio absurdamente lucrativo, tanto para os comerciantes que vendiam os escravizados, quanto para a coroa portuguesa que cobrava impostos sobre esse comércio. No dia a dia, nas vilas, quem realmente mandava era a elite local. Os grandes proprietários de terra e de escravos, brancos, conhecidos como os homens bons. Eram eles que controlavam as câmaras municipais, que na época funcionavam como uma mistura de prefeitura com fórum de justiça. Mas é fundamental a gente entender que esse sistema de opressão não foi aceito de forma passiva. A resistência era constante, e a sua forma mais conhecida e poderosa foi a criação dos quilombos. E olha, não eram só esconderijos, eram verdadeiras comunidades organizadas, com plantações próprias, com sistema de defesa, que se tornaram um símbolo gigantesco de resistência e desafio à ordem colonial. O tempo passou, o período colonial chegou ao fim, mas isso não significou o fim das suas estruturas. Vamos dar uma olhada agora em como todo esse passado continua ecoando no Brasil de hoje. A estrutura de grandes fazendas e a má distribuição de terras, a profunda desigualdade social e racial, uma economia que ainda hoje é muito focada na exportação de produtos básicos e também a nossa riquíssima mistura cultural e religiosa. Tudo isso são marcas muito fortes, que nasceram lá atrás e ajudam a gente a entender o Brasil de hoje. Então a reflexão que fica, no final das contas, é essa. Como é que as escolhas, as decisões tomadas séculos atrás, continuam a moldar não só a identidade, mas também os maiores desafios que o Brasil enfrenta hoje em dia? É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente. Para ver mais conteúdos como este, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Um abraço e até a próxima.